A partir de agora, programa Rodrigo Carvalho Entrevista. Com som e imagem também pelo canal do YouTube da 98 FM. Alô, você que acompanha a 98 FM de Apucarana, a rádio mais ouvida da Cidade Alta e também de toda a região. Estamos chegando com mais um programa Rodrigo Carvalho Entrevista. Você sabe, a gente vai ao ar toda segunda e quarta-feira às 7h30 da noite. A gente agradece a toda a equipe da 98 FM, Dr. Valmor Javarina, todos os locutores, todos os funcionários por essa parceria junto com a Boa Smart. E é claro a você que está nos acompanhando, seja pelo rádio, seja pela internet, muito obrigado pela audiência. E o assunto do programa de hoje é um assunto extremamente importante. A gente vai falar sobre saúde. E vamos além, né? Vamos colocar algo a mais. Além da saúde, vamos falar sobre saúde mental, saúde psicológica. E isso é tão importante nos dias de hoje. Por isso nós convidamos ela, a psicóloga Simone Tomal. Tem uma vasta experiência em atendimento, em acompanhamento clínico e vai conversar com a gente sobre esse assunto. Primeiro, Simone, muito obrigado por ter aceito o convite, ter vindo até os nossos estúdios aqui para participar desse programa. É um prazer estar aqui contribuindo aí com o Rodrigo, um amigo de longa data. É verdade. Né? Aliás, vou aproveitar para falar, Simone, que ao longo dos meus anos de reportagem, sempre que eu precisava de alguém para falar sobre algum assunto, esse caso aqui, o que você acha e tal, uma psicóloga, você sempre nos atendia muito bem. Com muito carinho, sempre. E além de ter o atendimento, Simone, ter o conhecimento que é fundamental, que é importante, né? Eu admiro demais porque você, sem dúvida, é uma das psicólogas mais importantes da nossa região. Obrigada pelo carinho. O assunto que eu quero conversar com você hoje, Simone, é a questão da ansiedade. A gente sabe que teve a pandemia, as pessoas estavam ansiosas e tal. Como é que está hoje você nesses atendimentos? Daqui a pouco a gente pode falar mais algumas dicas para o pessoal. Mas o pessoal anda ansioso, Simone? Olha, bem pouquinho, Rodrigo. se a ansiedade... Na verdade, nós já temos a ansiedade como algo que também pode ser bom. Você sabia disso? Que a ansiedade tem lado bom? Verdade? Que ela nos move a fazer as coisas também. Eu não pensava por esse lado. É que a gente, na verdade, a gente tem que ter uma certa ansiedade, o que pode contribuir bastante para que a gente possa se mover, né? Sem um pouco de ansiedade, a gente fica muito parado. Então, é bom que a gente tenha, mas, claro, não podemos confundir, né? Porque um nível de ansiedade exacerbado só prejudica, que é o que está acontecendo. Desde a pandemia, nós somos seres sociais e nós fomos confinados. E isso gerou muita ansiedade, adoecemos, não é? E isso vem gerando muita ansiedade ao longo do tempo, principalmente agora. E tem uma série de fatores que contribuem, principalmente essa questão dos smartphones, né? Que o uso de celular exacerbado também, isso também prejudica. Mas, assim, a ansiedade em si, eu sempre falo nas minhas avaliações, nos atendimentos, sempre quando eu pergunto para as pessoas, você tem ansiedade? De cada 10 pessoas, 12 têm ansiedade. É incrível. Todos têm, Todos né? têm, é incrível. E eu percebo o seguinte, você falou dessa questão da ansiedade ser algo bom. Uhum. Normalmente, quando a gente fala de ansiedade, tem aquela conotação do lado contrário, né? Ansiedade, não pode ter ansiedade, ansiedade faz mal, ansiedade prejudica. Uhum. Mas o que é a ansiedade para o ser humano? Na verdade, assim, todo mundo fala que ansiedade é excesso de futuro, né? Que a gente não vive o presente porque a gente tem que estar lá sempre no futuro. Mas, bem da realidade, ansiedade é excesso de passado, né? Porque são as coisas que que contribuíram para que a gente não ficasse bem de alguma forma. Algumas, algumas questões ali que se tornaram, como se diz, um fator ali. Talvez problemas não resolvidos. Sim, mas na maior parte das vezes, né? Quando você tem assim, alguma coisa que deixou muito, que contribuiu para que você ficasse ruim de alguma forma, né? Por exemplo, você sofreu um acidente. Um exemplo, né? Uhum. Sofreu um acidente. Aí você teve ali uma questão que ficou na tua cabeça. E aí cada vez que você vai viajar, por exemplo, você tem um nível de ansiedade um pouco maior.
Só que quando a gente fala na ansiedade boa, Rodrigo, não tem nada a ver com isso. Não tem a ver com as nossas questões emocionais. Tem a ver com a questão de nos tornar... A ansiedade é aquela sensação boa que nos faz movimentar, que nos faz gerar alguma coisa boa, que nos faz correr atrás do prejuízo, que nos faz acordar todo dia de manhã e ir atrás de alguma coisa. Então, assim, por quê? Porque eu quero alcançar os meus objetivos, porque eu quero contribuir com alguma coisa. Então, tem um nível de ansiedade. Não estou falando de um nível de ansiedade exacerbado. É aquela ansiedadezinha boa, né? Para uma festa, para um aniversário, isso é uma ansiedade boa, né? Se você cria uma expectativa, você quer algo, quer chegar, quer que algo aconteça. A gente não pode nem chamar de ansiedade, na realidade, né? A gente chama de expectativa, de outra coisa. Mas é um nívelzinho de ansiedade ali, pequenininho, mas é. Então não tem problema nesse nível. E quando começa a extrapolar esse nível, a gente ouve muito hoje, Simone, o seguinte problema. Crise de ansiedade. Tive crise de ansiedade. E eu, por exemplo, eu vi uma cena de uma pessoa que parecia que ia morrer. Eu estava levando meu filho para receber atendimento. E aí a pessoa parecia que eu achei que ela estava tendo um infarto. Achei que estava acontecendo alguma coisa horrível com ela, assim. E eu perguntei, o que está acontecendo com ela? Um infarto, um AVC, alguma coisa? Ela falou, ela está com uma crise de ansiedade. E isso é psicológico? O que é isso, Simone? É muito emocional. Na realidade, é assim. Quando a pessoa começa a ter a crise é assim. Tem gente que fala, eu sou ansioso, mas eu nunca entrei em crise. Que bom, né? Porque a crise é algo que você, sozinho, se você não tiver, digamos que conhecimento, você não consegue se organizar, você não consegue sair da crise sozinho, é muito difícil. Claro que toda crise tem começo, meio e fim, né? Então, a gente não pode... parece que vai ter um infarto, parece que vai ter um AVC. Ela começa com uma falta de ar. Falta de ar. E claro que a pessoa está tendo o ar ali normal como a gente. Então, não está faltando não ar. Não é um problema no pulmão, não é um problema nada. Mas é uma sensação. Porque a ansiedade ela é gerada por uma angústia que dói o peito e parece que vai dar um infarto, Rodrigo. É inacreditável. Quem vê alguém com uma crise de ansiedade realmente pode pensar que é um infarto, que é um AVC, como você mesmo disse. Então, o que fazer nesse momento? Tentar controlar a respiração. Então, eu sempre falo que o primeiro movimento da pessoa é fazer essa questão do exercício da respiração, que é inspirar em 4 segundos e soltar o ar pela boca em 8 segundos. Então, começa... Isso vai ajudando a acalmar. O que é a crise de ansiedade? O teu foco está na ansiedade de fazer alguma coisa. Por exemplo, isso acontece quando você tem algum problema, sei lá, levou um susto muito grande, está com um problema financeiro, está com alguma coisa, pode ser tantas coisas. Teve uma briga na família, uma briga entre amigos, levou uma bronca, qualquer coisa pode desencadear. Ainda mais se você tiver uma predisposição. E hoje... Todos nós temos, basicamente, né? E gerou muito mais por conta da pandemia. Então, o que aconteceu? As crises hoje estão muito em evidência. Então, o que nós temos que fazer? É controlar essa ansiedade. Os sintomas são esses. Essa angústia, né? E a tendência... Parece que vai faltar o ar e tal. E, na verdade, é o foco. Onde está seu foco, está a sua força. Se você tiver o foco na ansiedade, ela vai aumentar. Se você tirar esse foco, ela diminui. Então, o que são os exercícios? O que são essas atividades que a gente passa para o paciente? São técnicas para tirar o foco, na verdade. Não é nem da ansiedade, é para tirar o foco. Tirar o foco do que está acontecendo ali. O que a pessoa deve fazer, Simone? Isso é causado pela ansiedade. A pessoa é uma pessoa ansiosa, a pessoa está preocupada ou com algo que aconteceu, ela não resolveu ainda, ou algo que vai acontecer. Você citou o exemplo aí de financeiro. Eu tenho que pagar tal dia, eu tenho que pagar aquela conta, e eu não tenho dinheiro, o que eu vou fazer e tal. Ou eu estou com medo de ser demitido, e a pessoa vai ficando ansiosa. O que você recomenda quando uma pessoa ansiosa vai te procurar e pedir ajuda para não chegar nesse nível, ou que já teve crise até, mas para tentar amenizar esse problema? Qual que é a sua recomendação? A ideia é tirar o foco. Quando você tira o foco, você elimina a ansiedade. Uma das técnicas mais, digamos que eficazes nessa condição é o gelo. Se a pessoa tem um gelo, ela coloca na mão
Porque o nível de ansiedade, a crise de ansiedade, ela começa assim, Rodrigo. Fazer aqui. Ela é um ciclo, né? Então, ela vai aumentando. Então, ela começa assim e vai aumentando, aumentando. Se você coloca o gelo na mão, o que acontece? Para na hora. O foco vai para a dor ali? Vai para o gelo. E aí você tira toda aquela... Porque a cabeça da gente, nesse momento, está um turbilhão de sensações, de Olha tudo. Que dica espetacular para quem está acompanhando isso aqui. Então, se estiver na sua casa, estiver em qualquer lugar, e perceber que alguém está com crise de ansiedade, pega o gelo e pede para a pessoa segurar o gelo na mão. Vai trocando de mão, porque não aguenta segurar muito tempo, né? Porque por se tratar de gelo. Então, você vai passando de uma mão para outra, passa no pulso, passa aqui na nuca. 3 minutos ali, tá fora. A crise, ela cessa. Vai embora. Vai embora. Ô Simone, você falou um negócio que eu achei interessante, que é essa questão de desvio de foco. Né? Se desviar o foco. Mesmo antes da crise de ansiedade, mas quando a pessoa... Eu vou falar que funcionou comigo, que eu tava... Para mim, eu não cheguei a procurar ajuda de um psicólogo, nem de psiquiatra e tal, mas para mim eu estava com um início de depressão ali, sabe? Eu estava muito estresse do trabalho, muito estresse, muito cansado e tal. E aí eu falei, eu preciso pensar em coisa que me faz bem. Eu sou palmeirense. E aí eu falei, eu vou organizar uma viagem com meus amigos para assistir um jogo do Palmeiras lá em São Paulo. E a viagem ia ser dali 2 meses. E aí eu comecei a pesquisar preço de como que ia, gasolina, o que ia gastar, quanto que cada um ia pagar, ingresso e tal. Essa é uma cidade legal, ó, pelo menos nessa parte. Então, exato. E foi um período que eu estava muito mal mesmo. Eu percebi, sabe, eu fiz essa autoavaliação, eu percebi que eu estava mal. E eu falei, nossa, eu tô focado, tô com medo que aconteça coisa ruim, sabe? Um negócio assim absurdo. Quem teve depressão, quem teve crise de ansiedade assim, síndrome do pânico, sabe disso. E aí eu desviei o foco. Eu comecei a pensar nisso, pensar nessa viagem. Eu consegui não chegar ao ponto, eu não sei nem se eu estava doente, mas assim, de me curar disso, de melhorar meu estado emocional através desse desvio de foco. Esse é o segredo. Esse é o segredo mesmo? Segredo. Eu fiz certo. Achei certo. Olha só, por intuição, né? Por intuição. Eu falei, eu vou começar a pensar coisa boa, começar a pensar coisa que me faz bem. Eu pensei, o que me faz bem? Me faz bem isso. Então eu vou buscar focar nisso. Lembrando que, nesse caso, provavelmente você não tinha uma predisposição. Então foi instalado ali uma crise de ansiedade, uma síndrome do pânico, até início de depressão, provavelmente por estresse, que você falou, né? Não tinha uma questão genética, uma questão lá, né, que veio, né, dos ancestrais ali, que pudesse contribuir para isso. Mas como você notou que era pelo trabalho, então isso nesse caso, né, eu acho que isso contribuiu bastante, porque daí não cancelou isso aí. Cancelou, né? Você mudou o foco, mudou tudo. Mudou o foco. Agora, quando é uma pessoa que tem já uma predisposição, aí a coisa muda. Porque tem pessoas, eu sempre falo que quando estão no consultório, os pacientes que me procuram, a gente sempre analisa o trabalho é realizado para que não haja a intervenção medicamentosa, né? Só que se precisar, eu vou encaminhar, né? Porque eu só vou encaminhar aquele que realmente é necessário. Porque é bom evitar. Hoje em dia tudo é medicação, porque a pessoa quer facilitar. Aí mais entra a rápido, questão do né? imediatismo, da ansiedade, que quer fazer a coisa acontecer, quer melhorar rápido. Mas na psicologia a gente não trata o sintoma, a gente procura a causa e muda, ressignifica. Isso faz a diferença, entende? Com certeza. É muito diferente do que você tirar, por exemplo, às vezes a pessoa está com sintomas de ansiedade e ela vai direto no psiquiatra. Quando ela faz isso, ela não vai obter... claro, vai obter a cura ali, mas se ela parar a medicação e não tratar com um psicólogo, provavelmente dali um tempo ela vai voltar a ter. Porque não tratou a causa. Porque não tratou a causa. Tirou só o sintoma. Não foi o problema lá na raiz. Exato. Então, há a importância da psicologia nesse caso, né? O medicamento, ele é importante. Claro, ele tem a sua parcela. Sim. Mas tem que saber o momento adequado, a Sim. situação correta. Quando eu falo a questão medicamentosa, que eu não gosto, porque geralmente eu procuro evitar isso, é que hoje em dia a gente está com uma questão muito séria das pessoas procurarem se automedicar.
Isso você pode perguntar para qualquer médico. Essa questão da automedicação é um problema, porque ela pode se prejudicar, né? Então, de vira e mexe, a gente tem paciente no consultório falando assim, mas eu não quero tomar medicação porque vicia. Claro que não. O remédio não vai viciar. Se você tiver a medicação correta, a dosagem correta, for com um profissional, não vai viciar, você só vai tirar o problema. Isso acompanhado de terapia só vai causar melhora, só vai contribuir para a melhoria, né? Com certeza. Antes da gente passar para o próximo assunto, você falou dessa questão de medicamento, eu me lembrei aqui que lá no final dos anos 90, o meu pai estava trabalhando bastante também, aquele estresse grande, e aí ele teve depressão. E ele emagreceu demais, ficou doente, sabe assim, e ele procurou tratamento e tal. E aí ele sempre me conta isso, que ele foi no doutor, o doutor falou, você vai tomar esse medicamento agora. E aí ele começou a auxiliar com atividade física, com outras atividades e tal. E teve um período que ele tomou o medicamento e depois o médico falou, um exemplo aqui, ele tomava 2 comprimidos por dia. A partir de tal mês você vai tomar 1, depois meio. Depois foi diminuindo até o ponto que ele não precisou tomar. E depois ele resolveu o problema e nunca mais teve essa questão. Então é realmente... Porque era um caso isolado também, né? É o caso dele ali. Era quase um burnout, né? A gente, na verdade, pode falar que o teu caso... O que é o burnout? Burnout é o estresse no trabalho. É quando você tem excesso de estresse. Jornalistas têm bastante, tá? Não sei por quê. Muita informação, muita coisa. A gente tem aquele Exato. desafio de estar toda hora ligado, 24 horas. Professores têm muito burnout. Eu já tive burnout. É assim, você desliga, né? Você fica assim, entra em crise, você não consegue mais trabalhar, não consegue fazer mais nada. E é uma geração que está enfrentando muito isso, né? Muito. As pessoas estão se esforçando para ter uma profissão, para se destacar, mas aí a imediatismo. gente não consegue encontrar o ponto. É o imediatismo, Rodrigo. É aquilo que a gente fala, o uso excessivo do celular, que a gente vai falar daqui a pouco, ele contribui muito para isso também. Vamos falar disso então, que é uma questão importante. Há um tempo atrás, antigamente, o pessoal que nasceu antes de 90 aí vai lembrar, que você esperava passar um desenho ou um filme, ia passar lá 4 da tarde, ia passar na sessão da tarde, ia passar na segunda-feira à noite. Né? Tenho saudade dessa época. Eu gostava de assistir desenho no sábado. Sábado passava o desenho, eu gostava de assistir tal de manhã. Hoje em dia, as crianças não sabem nem o que é isso. Elas não sabem o que é isso. Ela quer assistir um vídeo, tá na hora ali. E aí, começou depois do YouTube, a gente teve acesso a isso, então você podia assistir, né, os streamings também. Você assiste o que você quiser, quando você quiser, onde você quiser, enfim. Só que agora tem mais uma questão, estou falando só de vídeo, né? Que é a questão dos vídeos curtos. Então a pessoa assiste o vídeo ali, 5 segundos, não me satisfez. Vou pro próximo. O que isso está ocasionando? Gera algum problema isso nas pessoas? Seria um assunto para uns 3 dias, tá, Rodrigo? De verdade. Muito assunto. Muito assunto. Por quê? A gente vive nesse mundo da tecnologia, as crianças já nascem com um tablet na mão, basicamente. É quase impossível você não manter isso para as crianças. É quase impossível os pais não colocarem isso para os filhos. Até porque... Como vivemos num mundo imediatista, pai e mãe também tem muita atividade, chega em casa, tem uma série de coisas para fazer. Então, o que acontece? A criança está chorando, fazendo alguma coisa? O que os pais vão fazer? Dá o tablet, dá o celular, para a criança sossegar um pouco e os pais poderem fazer as atividades ali. Depois que acaba, o que a gente quer, o que seria necessário era o pai e mãe estar dando uma atenção para esse filho, né? Nem sempre isso acontece, tá? Mas... E isso vai gerando uma ansiedade exacerbada nessa criança, porque ela tem um uso excessivo de tela. Eu não sei se você sabe, mas a Organização Mundial de Saúde, ela fala que de 0 a 2 anos, a criança basicamente não pode fazer o uso de celulares e de tablet. Não pode ter tela? Não pode ter tela. Ali é um desenho e olhe lá na televisão. Na verdade, quanto mais ela brincar, mais ser estimulada de outras formas, melhor. Melhor para a saúde mental, melhor para tudo. Porque isso não é só questão emocional, isso está tendo um atraso cognitivo. Entendeu? Tá muito sério a coisa.
Então, assim, adultos sofrem de vários burnout, entra aí, porque é tanta informação ali, você já tem o estresse no trabalho, contribui bastante, né? Mas a questão maior é alunos, no caso, crianças em fase de crescimento, crescendo com tela. E aí fica, se você for analisar o tempo que a criança fica na tela, é exacerbado também, é uma coisa exorbitante, é de 8 horas, 7 horas, 10 horas. Imagina, isso não pode, isso atrapalha a coluna, porque fica numa posição inadequada, atrapalha a visão e atrapalha a questão emocional, porque ele se torna um ser... o que era para a criança ser sociável, ela está sendo antissocial, porque ela está ali, numa questão ali, só ela e mais nada. E ela está na fase de desenvolvimento social. Então, olha só as perdas. Né? Então, o emocional, a criança não faz exercício. Antes a criança pulava, brincava na rua. E hoje? O que as crianças têm? A criança fica só no celular, não é? Então, olha o tanto de coisa. Aí acaba tendo ansiedade, obesidade, porque não faz atividade física, estresse, porque não consegue, né? Não consegue ter mais, digamos que, um controle sobre isso. Ô Simone, dá pra gente comparar... É um vício, né? Isso que eu ia te perguntar. Exatamente isso que eu ia te perguntar. Dá pra comparar o uso de celular com o uso de droga, com o uso de cigarro, com o uso de álcool? O tempo de tela hoje, ele equivale, no caso o vício, né? Ele equivale ao mesmo vício da nicotina e da cocaína, só para você ter uma noção. É prejudicial a esse nível. Olha que absurdo isso. E ninguém está atento a isso. Então, são as informações aí que a gente tem que ter. A Organização Mundial de Saúde, de Pediatria, estão muito antenadas nisso. Se você for procurar, tem muito material relacionado a isso, porque é uma preocupação hoje, mundial. Tem gente falando até, Simone, eu vi outro dia, que hoje a gente fala de escravidão. A gente fala, é absurdo isso que acontecia, a escravidão é absurdo. A gente fala de outros tantos fatores, tantas outras questões que antes aconteciam, preconceito, de várias outras formas. E hoje a gente fala, não, mas isso aí não é inadmissível, né? Uhum. Mas na época era normal. A escravidão era normal. Tem gente que fala assim, que daqui a alguns anos o pessoal fala, olha o que eles faziam de deixar as crianças assistirem desenho. Isso. Que daqui a um tempo o pessoal fala, olha que absurdo que era o que estava acontecendo lá em 2024. Mas assim, estamos numa era de adaptação à tecnologia ainda. A gente não sabíamos até então o nível prejudicial disso tudo. Já está acontecendo. Eu vi uma matéria esses dias falando sobre miopia, por exemplo, que antes o índice num país asiático era muito baixo, era de 1% e tal. Hoje é de 50%, devido ao uso excessivo de telas. Então, isso é muito preocupante em todos os sentidos, né? Não só na questão emocional, como em todos os outros fatores. Então, assim, só que o emocional pega bastante, porque essa criança que está no momento ali de desenvolvimento intelectual, desenvolvimento social, ela acaba sendo muito prejudicada por conta desse uso excessivo, né? Por exemplo, as crianças estão muito dispersas. Hoje em dia, vamos falar dessa questão de... eu falo que é muita informação, queria falar um monte de coisa aqui. 3 dias mesmo, viu, Rodrigo? Tem muito assunto. E você tem muito conhecimento também, a gente sabe disso. Imagina. Mas assim, o que a gente pode, eu quero passar, né? Eu quero colocar aí para o pessoal ficar mais atento e se ligar mais nessa questão para cuidar mesmo dessas crianças. Porque o que acontece? Vamos por adolescente. O adolescente, esses vídeos que são rápidos, que é 1 minuto, 1 minuto e pouco, isso gera uma questão, a gente fala de vício, que é o mesmo vício das drogas, porque ele dá o prazer imediato, que é onde entra a questão da dopamina, entende? Então, quando você faz isso, você está levando para o teu cérebro o que a dopamina seria mais correto no exercício físico. Depois de meia hora, essa dopamina ela entra em ação e você tem aquele prazer, que é o hormônio do prazer, a dopamina. Então, quando em relação a telas, a vídeos e tal, o que acontece? É imediato. Por isso vicia tanto, entende? Sim. Então, o que acontece? No geral, o que a gente tem? Meninos e meninas que estão na adolescência que não têm mais resistência à frustração.
Olha que informação, digamos que importante. E preocupante. É importante, mas para o lado negativo, e tá? Preocupante também. Importante para o lado negativo, porque as crianças também estão fazendo mais birras e tal, porque tem essa questão do vício da tela. Então, e tem aquele prazer rápido. Exato. O que eu falei no começo lá, que eu esperava o sábado para assistir o desenho que eu gostava, que era o Dragon Ball Z, e aí assistia o desenho. Boa, que legal, a gente tinha controle, né? Agora não, a criança não espera mais nada, não pode esperar. E isso não é só no celular, ela não espera na vida, ela não espera para... Não. E aí o que acontece? Ao mesmo tempo que temos um nível absurdo de informações que contribuem muito, temos uma geração aí de crianças muito inteligentes, por um lado. Quando a gente pega o celular e aí as crianças vão nos ensinar, você tem filhos também, eles sabem muito mais que a gente, na maioria das vezes, né? E aí eles dão um banho na gente, só que daí... Em contrapartida, a gente tem outros tipos de conhecimento que eles jamais vão ter, porque esse mundo está muito imediatista, eles não têm paciência de aprender. Uma das coisas que me chamou muita atenção é, por exemplo, antes de dormir, por exemplo, tem uma questão que afeta muito o cérebro. E nós não temos... os psiquiatras dizem que a gente tem que desligar celular 2 horas antes de ir dormir. Porque senão não teremos sono reparador. E isso é muito, muito fácil de compreender. Os professores que vêm no consultório falam, hoje as crianças, na maioria das vezes de manhã, elas estão lá, acabadas. Você olha com olheiras, né? Por quê? Porque dormiram, mas o corpo não descansou. Não descansou, porque ficaram até a hora de dormir com tela, e muitas vezes já tive paciente que atravessava a noite jogando. E aí? Qual o rendimento que essa criança vai ter no colégio? Nenhum. E os pais, o que eles fazem? O filho está lá no quarto. Meu filho está lá no quarto, ele não é muito sociável. Claro que não é sociável. Ele não interessa por uma conversa que vai demorar, gerar ali uma expectativa. Ele quer as coisas imediatas. Gente, nós estamos assim, deixando nossos filhos doentes. E não podemos fazer isso. A gente tem que acordar e assim... Dá um jeito nisso, sabe? De tirar um pouco essas telas das crianças, organizar isso da melhor forma para que essa sociedade corra atrás do prejuízo. Na realidade, é isso. Eu tenho 3 filhos, mas não vou falar nem dos meus filhos, vou falar de mim. Que eu tenho essa dificuldade também, eu preciso prestar mais atenção nisso. Eu gosto muito de ver vídeo curto, TikTok e Instagram, Reels ali. É automático, né? Nós todos. E aí aparece conteúdo que é conteúdo interessante, eu gosto muito de esportes e tal, e a gente vai vendo. Cara, sem menos perceber, eu tô viciado nisso. Sim. Sem menos perceber, eu tô imediatista. Sem menos perceber, a minha dose de dopamina diária tem que ser pelo celular, e não numa conversa, de repente, com a minha esposa, com meus amigos. É algo muito preocupante. Muito preocupante. Isso está destruindo casamentos, namoros, tudo, amizades. Porque hoje em dia, se você quiser amigo, você faz pelo jogo online, você faz pelo celular, de qualquer forma. A dose de dopamina que você precisava para ter uma sensação de prazer ali antes, hoje ela é em segundos. Em segundos. E aí por que isso atrapalha muito? Isso está fazendo uma geração aí, vai ficar doente. Aliás, já estamos, né? Já estamos numa geração doentia. O cara vai no cérebro? Porque o cérebro acho que não vai distinguir isso, né? Não. Mas por que ele vai buscar uma sensação de prazer em uma conversa, em um bate-papo, em um exercício físico, se ele pode ter ali em segundos no vídeo? E aí, onde nós vamos parar com isso? É legal? Digamos que é necessário? Eu também trabalho com celular, gente, eu também tenho. Só que eu tenho que ter noção que eu tenho que chegar em casa, ter uma qualidade de vida com a minha família, ter qualidade de vida comigo mesma. Eu notei que o uso excessivo, dependendo do nível que eu fico no celular, chega a me dar dor de estômago. Então, assim, quando eu faço uso um pouco mais, né, com mais tempo. Então, assim, isso é um sinal de que já está exagerado. Então, o que eu faço? Eu coloco um tempo ali limitado, que é o que todo mundo teria que fazer, que seria mais, digamos que, o certo, o correto, né? Colocar uma regra para si mesmo. Até porque essa questão dos vídeos rápidos, né? Se a gente for ali, se ficar, você perde o horário de... É assim, ó. 3 horas. O tempo, aí todo mundo chega para mim e fala assim, nossa, mas o tempo passa tão rápido. Mas olha o tanto o tempo é igual, né? O tempo é igual, só que a gente faz uso do tempo diferente, não é? Exatamente. Então, em vez de ler um livro, os psiquiatras falam assim, psicólogos também, a gente
sempre indica para os pacientes a ler um livro. A hora que a gente está lendo ali, você também está imaginando, criando. Isso também gera aquela ansiedade boa, produz a dopamina da mesma forma, só que é mais demorado. O livro ajuda a amenizar a ansiedade também. Então, tudo contribui. Só que a gente só tem que fazer umas trocas aí, né? Temos as ferramentas necessárias, só basta fazer essas trocas. Olha, sensacional esse bate-papo aqui hoje, com essa profissional incrível que eu conheço há algum tempo já. Tenho um orgulho de falar que sou amigo dela, que sempre que eu preciso, ela sempre está nos ajudando. E aqui tenho certeza que você que nos acompanhou também teve um crescimento. Com certeza a gente colocou aí, eu não, né? Com certeza foi a Simone, Imagina. Colocou alguns pontos de interrogação sobre esse mundo que a gente está vivendo hoje. Simone, obrigado pela sua participação. Imagina, foi um prazer, Rodrigo. Sempre estou aí à disposição. Adoro vir aqui. Show de bola. Então tá aí, muito obrigado a você que nos acompanhou aqui na 98 FM, também nos canais da Boa Smart. Obrigado mesmo e até o próximo programa Rodrigo Carvalho em Entrevista. 98 FM apresentou programa Rodrigo Carvalho Entrevista, com som e imagem também pelo canal do YouTube da 98 FM.